Nesse ponto, nós já aprendemos a decompormos o número em fatores primos. Nós já aprendemos também as regras de divisibilidade. Já aprendemos também a calcular o mini múltiplo comum de dois ou mais números. Agora, nós vamos aprender a calcular o máximo divisor comum. Então, o que é o máximo divisor comum ou o MDC? Veja só, dois números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Ou seja, esses valores, eles são divisores tanto de 18 quanto de 12. Agora, como você pode observar, dentre eles, o 6 é o maior. Então, chamaremos o 6 de máximo divisor comum entre 12 e 18 e indicaremos por MDC de 12 e 18 igual a 6. Então, calcular o MDC nada mais é do que encontrarmos o maior divisor comum entre dois números. Por isso, o nome máximo divisor comum. Então, vejamos. Como é que nós fazemos isso? O primeiro método é o método da decomposição em fatores primos. Então, vamos ver o método então, da decomposição em fatores primos. Esse método é bem parecido com o método que nós aprendemos no estudo de MMC. Veja só, a regra é, inicialmente nós vamos decompor os números em fatores primos, escrevemos então os números na forma fatorada completa. A seguir, tomamos os fatores comuns, cada um com o menor expoente. O produto desses fatores é o MDC procurado. Qual é a diferença entre, pelo método da decomposição, entre o MMC e o MDC? A primeira diferença é que no MMC nós vamos tomar tanto os fatores comuns como os fatores não comuns. E no MDC nós só vamos utilizar os fatores comuns. Outra diferença é que no MMC nós utilizamos dos fatores comuns o índice, o que tiver o maior expoente. E no MDC nós vamos pegar aquele que tiver um menor expoente. Então essas duas diferenças. MMC você pega o comum e o não comum. No MDC somente os comuns. No MMC você pega o maior expoente. No MDC você pega o menor expoente. Vamos lá então ver um exemplo, né? Calculo o MDC entre 36 e 90. Então, qual é o máximo divisor comum entre 36 e 90? Então, a princípio, o que eu vou fazer? Vou calcular, vou fatorar o 36, vou decompor, na verdade, em fatores primos. Então, para isso, nós vamos utilizar o método que nós já conhecemos. Então, pronto, está aí. 36. O menor número que divide 36, o menor número primo é o 2. 36 por 2 vai dar 18. O menor número que divide 18 é o 2. 18 por 2 vai dar 9. O menor número primo que divide o 9 é o 3, que vai dar 3. O menor número que divide 3 é o 3, que dá 1, acabou. Então, como ficou aqui? Aqui nós temos o 36 como sendo 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. A mesma coisa que o quê? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Vamos ver então agora a fatoração do 90. Então vejamos, o 90, vamos fatorar então o 90. 90 vai ser divisível por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. 45 é divisível por 3? 4 com 3 dá 9, então é divisível por 3. 45 divisível por 3 vai dar 15, que é por 3, que vai dar 5, que é divisível por 5, que vai dar 1. Acabou.
Então, aqui nós temos o seguinte, que o 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Muito bem. Agora, quem é o MDC entre 36... Então, o MDC entre 36 e 90 vai ser quanto? Então, nós vamos pegar, observa que aqui no MDC, nós estamos calculando o MDC, você vai pegar somente os fatores comuns. Quem é comum aqui e aqui? No caso é o 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2. E o 3. Então, 2 vezes 3. Só que, qual é o menor expoente? É apenas o 2, porque aqui é 2 elevado a primeiro. E o 3, como é igual, fica 3 ao quadrado. Muito bem. Logo, o MDC entre 36 e 90 vai ser igual a 2. Aqui é o 2. Aqui dá 9. Então, 9 vezes 2 vai ser 18. Eu quero dizer o quê? Que o maior número que vai dividir o 36 e o 90 ao mesmo tempo é o 18. Então, assim, nós calculamos o MDC pelo método da decomposição em fatores primos. Existem outros métodos? Existe. Estamos apenas mostrando para você a decomposição. Nós vamos encontrar o MDC através do método de decomposição em fatores primos. O próximo, vamos encontrar o MDC entre 300 e 350. Então, para isso, vamos apagar isso aqui. Então, vamos calcular, fazendo primeiramente a decomposição do 300. Vai ser divisível por 2. 300 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 150, que também é divisível por 2, que vai dar 75, que agora é divisível por 3, que vai dar 25, que é divisível por 5, que vai dar 5, que vai ser divisível por 5, que vai dar 1. Aqui, então, o 300 é a mesma coisa aqui, 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Vamos, então, agora fatorar o 350. Fatorando o 350, a gente faz questão de fatorar para que você, então, aprenda, né, esse processo. 350 por 2 vai dar 175. Vai ser divisível por 3? Não, porque aqui vai dar 13 na soma. Então, vai ser por 5. Então, nós temos 175 dividido por 5 vai dar igual a 35. 35 é divisível por quanto? Por 5. 35 por 5 vai dar igual a 7. 7 é divisível por 7, que vai ser igual a 1. Logo, nós temos que 350 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 ao quadrado, vezes 7. Calculando, então, o MDC entre 300 e 350, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, ó, 2, 5, e quem é comum aqui? É só o 2 e o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Vamos ver o expoente, tem que ser o menor expoente. Observa que se fosse o MMC, eu ia pegar os fatores comuns e os não comuns. Como eu estou trabalhando com o MMC, eu só posso pegar os comuns, que são, no caso, o 2 e o 5, com o menor expoente. Então, aqui o 2, o menor expoente é o 1, então ficou aqui o expoente 1. E o 5, o expoente dele é 2. Então, está aqui. Logo, eu sei que o MDC, ou o menor divisor comum entre 300 e 350, vai ser igual.
2 vezes 5 ao quadrado vai ser 25, vezes 2, 50. Então, o MDC é 50. O número que divide, o menor número, aliás, o maior número que divide 350 ao mesmo tempo é o 50. Então, vamos então para o próximo exercício. Vamos calcular agora o MDC entre três valores, né? O 120, 252 e o 150. Então, memoriza aqui, né? Esse foi o MDC entre 300 e 350. Vamos então para a próxima. Eu vou apagar essas outras. Ok, então agora nós vamos fazer entre 120, 252 e 150, entre três valores. Começar então fatorando o 120. Então, na fatoração do 120, se nós colocarmos aqui a reta. Pronto. 120 vai ser por 2, que vai dar 60, que vai dar por 2, que sobra aqui 30, que vai ser por 2, aqui vai dar 15, que vai ser por 3, que vai dar 5, que dá por 5, que dá 1. Ok, ficou 2 elevado à terceira, porque é 1, 2, 3, o outro primo é o 3 e o outro primo é o 5. Beleza. Vamos agora ver então o 252. 252. Então, 252 vai ser por 2, que vai dar 126, dividido por 2, porque é par, que vai dar 63. Vai ser divisível por quanto? Por 3, ó. Porque 6 e 3 dá 9, divisível por 3. E aqui, então, vai dar 21, que é também divisível por 3, que vai dar 7, que vai ser divisível por 7, que dá 1, aqui acaba. Então, o 252 é formado por 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. E o outro é o 150. Vamos fatorar aqui o 150. Deixa eu fazer aqui o tracinho. 150 vai ser por 2, que vai dar 75, que vai ser por 3, que vai dar 25, que vai dar por 5, que vai dar 5 por 5, que dá 1. Isso aqui você já deve saber, porque a gente já fez bastante exercício. Estou indo agora aqui um pouquinho mais rápido, né? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, eu quero saber quem é o MDC entre 120, 252 e 150. Então, quais são os fatores comuns aqui? Ó? Eu tenho o 2, que tem aqui, tem aqui. Tem que ser comum em todos, hein? Ó, o 2, o primo comum é 2. 3 tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, 3. O 5. Observa que o 5, ele está presente no 120. Ele tá presente no 150, mas não está presente no 252. Então, ele não entra. O 7 só está no 252. Então, os dois primos são esse. Agora, vamos pegar o quê? O menor expoente. Ó. Aqui tem 2 à terceira, 2 à segunda e 2 à primeira. O menor expoente, então, vai ser 2 à primeira. Esse que prevalece. Do 3, aqui eu tenho 2 elevado a 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1. Então, o que vai ficar é 1. Então, o MDC entre esses números aí vai ser 6. O maior divisor comum entre eles é o 6. Então, resolvido mais um exercício. Vamos finalizar, então, esse estudo de MDC, essa aula de MDC, através do método da decomposição em fatores primos, com a fatoração desse outro, 72, 90 e 108. Para isso, eu vou apagar primeiramente isso aqui. Então, vamos começar, então, fatorando 72. Então, a fatoração do 72, como o 72 ele é um número par,
então ele vai ser divisível por 2. 72 por 2 vai ser igual a 36. 36 é par, é divisível por 2, que vai dar 18, que é por 2, que vai dar 9, que vai ser divisível por 3, que vai dar 3, que vai ser por 3, que vai dar 1. Pronto. Então, quanto que deu aqui? Vai dar 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado. Então, esse é quem? É o 72. Vamos calcular, então, agora o 90. Fazer o MMC do 90. Então, para calcular o 90, é só seguirmos a mesma regra. 90 é por 2, que vai dar 45, que é divisível por 3, que vai dar 15, divisível por 3, que vai dar 5, que é divisível por 5, que vai dar 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. O próximo é o 108. Então, o 108. Vamos ver, então, como... Vamos decompor, então, o 108 em fatores primos. Decompondo 108, 108 é par. Se é par, então, é divisível por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54, que é divisível por 2, que vai dar 27. 27 divisível por 3, que vai dar 9, que é divisível por 3, que vai dar 3, que vai dar 1, que vai dar 1. Pronto. Então, ó, 108 dividido por 2 deu 54, dividido por 2, 27. 27 dividido por 3 deu 9. 9 dividido por 3 deu 3, que deu por 3, que deu 1. Então, aqui ficou como? Ficou 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à terceira. Veja só, tenho 2 ao quadrado vezes 3 à terceira. Muito bem. Então, vamos calcular o MDC. Vejamos, então. O MDC entre 72, 90 e 108 vai ser igual a quê? Primeiramente, quais são os fatores comuns? Ó, o fator comum é o 2 e o 3. Então, vai ser 2 e o 3. Esses são os fatores comuns. O menor expoente. No caso do 2, é 2 mesmo. Só o 2 elevado a 1. E o 3 é o 3 ao quadrado. Porque aqui tem 3 ao quadrado, mas aqui tem 3 à terceira. Então, ficou vezes 3 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui em valores? 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. Então, o 18 é o MDC. É o maior número que divide 72, 90 e 108 ao mesmo tempo. Então, esse foi o estudo, né, de cálculo do MDC através do método da decomposição em fatores primos. Vamos ver agora, né, outro método, né, que nós iremos calcular o MDC. Na próxima aula, então, nós vamos calcular através de outro método. Um abraço e até lá.